Arte sempre teve a ver com beleza, mesmo quando aparentemente mostra o feio, o horrível, o abjeto. Não é fácil explicar o que acabo de afirmar. Para dizer a verdade, não sei ainda como explicá-lo, mas sei que o que disse é certo. A arte sempre teve e tem a ver com beleza, porque do contrário, não nos daria prazer. Não venham agora me dizer que a arte não é para dar prazer. E seria para quê, então? Para nos fazer sofrer? É que não é, porque sofrimento já há demais na vida e ninguém gosta de sofrer, a não ser os masoquistas, que são doentes. Inventei uma frase que o pessoal aí adotou e repete. A arte existe porque a vida não basta. E é verdade. Não pretendo com isso dizer que a vida é só chatice, sofrimento, não. A vida tem muita coisa boa e bela, mas por mais que tenha, não basta. É que nós, seres humanos, sempre queremos mais. Mais alegria, mais felicidade, mais beleza. Ao longo dos milênios, a arte mudou muito. Claro que, como a vida, a arte também não basta. Tem que mudar para nos suscitar novas sensações, novas descobertas, novas alegrias. Por isso, ela muda e vem mudando desde que surgiu nas paredes das cavernas, sem se saber que aquilo era arte. Sim, porque a arte é apenas um nome que se dá a essa necessidade de inventar a vida. Saudoso poeta Ferreira Goulart escreveu esse texto para a Folha de São Paulo, publicado no dia 21/7 do ano de 2013. 3 anos depois, infelizmente, nós perderíamos o grande Ferreira Goulart. E Ferreira Goulart, famoso poema sujo, deixa aqui muito bem claro qual é a definição de arte. Então, arte é tudo aquilo que envolve prazer. E esse prazer é o que nós chamamos de prazer estético. Ou seja, a literatura, por exemplo, que é o nosso assunto aqui no Estude Literatura com o professor Rod, provoca justamente esse prazer estético. Toda vez que nós lemos um texto e que esse texto ele tem algo que nos chama a atenção, apela para o nosso sentimento, para a nossa emoção, apela para o que há de mais profundo em nós, é porque esse texto ele possui uma construção literária, uma construção estética. A literatura é uma das artes. Dentro da classificação clássica das artes, ali está a literatura como uma das primeiras artes a serem produzidas. Portanto, a literatura ela existe desde que o homem existe. A necessidade nossa, diária, de fantasia, de imaginação, ela está presente justamente na literatura também, assim como em outras artes. Então, a função primordial da literatura é o lúdico. Lúdico que vem de ludus, do latim, que significa jogo, brincadeira. E toda vez que nós lemos um texto literário, nós aceitamos a regra do jogo, de que ali, naquele momento, nós passaremos a acreditar naquilo que está sendo posto para nós. E a isso, nós damos o nome de verossimilhança, quando aquilo que está sendo posto para nós realmente parece ter uma lógica interna, parece ter uma lógica própria. E na medida em que nós acreditamos, nós estamos não só aceitando a regra do jogo, mas nós estamos participando justamente da jogada. Uma das grandes imagens da literatura brasileira, por exemplo, é a possível traição de Capitu em relação a Bentinho. Essa é uma pergunta que já dura mais de 100 anos. Machado publicou esse texto no final do século XIX, Dom Casmurro, e a questão ali posta era: Capitu traiu Bentinho? Machado não respondeu, porque o mais interessante para ele era justamente deixar a questão para os jogadores, ou seja, para nós, leitores. E até hoje o texto ele continua vivo justamente pelo fato de que a questão não foi resolvida. Até hoje continuamos a ler Dom Casmurro com o mesmo gosto, ou até mais, do que os leitores ali do século XIX e do início do século XX,
justamente porque a questão se Capitu realmente traiu Bentinho ou não traiu, não foi resolvida. Muito bem. Então esse é um dos aspectos fundamentais da literatura. É esse o primeiro elemento que nos causa prazer. Saber ler o texto literário a partir do viés de que o texto literário pode e deve gerar prazer estético. Como o grande Ferreira Goulart disse, a arte existe porque a vida não basta. E a arte existe porque a vida não basta, porque nem sempre a vida nos coloca diante de experiências humanas que muitas vezes podem estar um tanto quanto distantes de nós. Por exemplo, a tristeza, a dor da guerra. Pode ser que nunca passemos por isso, mas nós conseguimos nos colocar no lugar do outro na medida em que nós lemos um texto, por exemplo, que trata da questão da guerra. Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, nosso grande autor, certamente um dos maiores, se não o maior poeta brasileiro de todos os tempos, na década de 40 publicou vários textos tratando acerca da questão da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, um autor que nasceu ali em 1902, que passou ainda adolescente pela Primeira Guerra Mundial, que viveu as agruras da Segunda Guerra Mundial, conseguia trazer em seus poemas fortes impressões acerca da Segunda Guerra, ou das impressões da guerra. Dentre elas, a questão de que ainda havia esperança. No livro A Rosa do Povo, por exemplo, ele vai ter um poema bonito, em que ele vai dizer que uma flor nasceu na rua. E ele pede que passem de lado os bondes, rios de aço do tráfico, garanto que uma flor nasceu. É amarela, mas é uma flor. E a flor é o símbolo da esperança após a guerra. Outros escritores, como Vinícius de Moraes, no poema Rosa de Hiroshima, nos coloca diante das agruras da guerra, mediante a triste situação dos japoneses após o lançamento da bomba atômica, então, sobre cidades japonesas. Então, nós tivemos ali o lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e sobre Nagasaki. Então, o eu lírico do poema do Vinícius de Moraes vai dizer muito bem ali, então, sobre a rosa. A rosa, mas ele vai repetir, então, esse termo rosa inúmeras vezes, porque não é a rosa que imaginamos, não é a rosa que está no jardim, não é a rosa que está na nossa casa, por exemplo, num vaso de plantas, mas é a rosa que desabrocha com o lançamento da bomba. É o famoso arco de parábola, ou então o efeito cogumelo gerado pela bomba, que faz lembrar uma rosa desabrochando. Então, é essa rosa. Mas, ao mesmo tempo, essa rosa ela é uma rosa tóxica, que é a rosa com cirrose, vai dizer o Vinícius. Interessante, rosa com cirrose, porque dentro da palavra cirrose existe a palavra rose, do inglês, que significa rosa. Quem lançou as bombas sobre Hiroshima e Nagasaki foram os norte-americanos, cuja língua é o inglês. Então, para o bom poeta, nada passa despercebido. Esses elementos são os elementos que fazem parte do jogo. Na medida em que nós vamos encontrando esses elementos, na medida em que aceitamos as regras do jogo e vamos jogando com a linguagem, ou com a multiplicidade de possibilidades que a linguagem ela possui dentro do texto literário, é que a diversão começa, é que nós começamos a viver, é que o prazer estético inicia, é que muitas vezes nos colocamos, é o momento em que muitas vezes nos colocamos diante de situações que, embora nós não tenhamos passado, a literatura nos faz viver essas situações. O professor Antônio Cândido, numa conferência denominada A Literatura e a Formação do Homem, que mais tarde se tornou um texto clássico aí, do provável maior intelectual brasileiro do século XX, professor Antônio Cândido de Melo e Souza. Nesse texto, A Literatura e a Formação do Homem, ele vai dizer categoricamente que a literatura ela tem a função de nos humanizar.
na medida em que ela nos coloca diante de situações que muitas vezes ou vivemos, estamos vendo por outro prisma, ou então nos coloca diante de situações que nós não vivemos. E ali é o momento de nós nos humanizarmos, de entrarmos em contato com sentimentos e emoções de homens de diferentes épocas. Por exemplo, quando um Dante Alighieri, no final da Idade Média, escreve uma Divina Comédia, tratando, então, de um momento em que ele estaria numa selva escura, já cansado de caminhar, e depois ele se depara, então, com a figura do Virgílio, que o vai ciceronar, então, pelos infernos, até que depois ele possa chegar até o purgatório e o paraíso, onde ele supostamente encontraria a amada Beatriz. Nós encontramos a retumbância, esse eco do grande texto do italiano Dante Alighieri no poema Nel mezzo del camin, do grande Olavo Bilac. Chegaste, vinhas triste e fatigada, e triste e fatigada eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha. Então ali a gente nota, percebe a questão do labirinto, o mesmo labirinto em que o Dante se encontrava naquele momento, na selva escura, presente nesse quiasmo, nessa figura de linguagem que forma um X ali então nos primeiros versos do poema Nel mezzo del camin, que é justamente o início em italiano da Divina Comédia, Nel mezzo del camin della nostra vita. Então nós vemos o mesmo elemento de cansaço do eu diante da realidade, a busca do amor, como acontece com o Dante e como acontece com o eu lírico já envelhecido do Olavo Bilac, e acontece num poema que muitos na época, década de 1920, o poema foi lançado no ano de 1930, no livro Alguma Poesia, do Carlos Drummond de Andrade, no meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei, na vida de minhas retinas tão fatigadas, que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, pedra, e por aí vai. Então aí ele fala que no meio do caminho, também, assim como Dante, nel mezzo del camin, no meio do caminho, assim como Bilac, havia dificuldade. E ele fala das retinas fatigadas. Em determinado momento, Dante também vai falar dos olhos cansados. O Bilac também trata da mesma questão. Vai falar dos olhos já cansados. Então é interessante nós notarmos um outro elemento fundamental do texto literário, que é o que nós chamamos, então, de intertextualidade. Os textos dialogam entre si. Por quê? Justamente devido ao grande aspecto da literatura, que é aquilo que o filósofo Ortega y Gasset, ele vai dizer que é o sinfronismo, que é a capacidade que a literatura tem, assim como as outras artes também, de ligar homens de diferentes épocas dentro de um mesmo aspecto, que é o aspecto humano. Então, o que nos liga a outros humanos é o aspecto de humanidade, é o sentimento, é a emoção, é a vivência, é a vida. E a vida não basta. Nós precisamos do prazer estético também, como disse muito bem aí o nosso querido e saudoso Ferreira Goulart. Precisamos do prazer estético. Por exemplo, na última prova do Enem, nós tivemos uma questão de um grande escritor brasileiro chamado Coelho Neto, trazia justamente Firmo Vaqueiro, muito bem, e perguntava justamente essa questão sobre o trabalho literário. Sim, o mesmo trabalho que a gente vê, por exemplo, no Rosa de Hiroshima, que apela para uma figura de linguagem que nós chamamos de metáfora, ou seja, é o significado que a palavra tem que está relacionado com outra palavra ou com outro objeto, que os torna, então, semelhantes em algum aspecto. E essa comparação, ela fica implícita. Isso gera metáfora. Já que a comparação explícita, ela gera o que nós chamamos de comparação. Muito bem.
Então, ali, quando o Vinícius fala a rosa, a rosa, a rosa, ele apela, então, para inúmeras rosas, é para que nós apaguemos da memória aquela imagem da rosa bela, da rosa beleza, da rosa que traz perfume. E nós notemos que existe uma outra rosa, uma rosa negativa, a rosa que rasga, a rosa com cirrose, a rosa que produz essa imagem dilaceradora do ser. É isso o que provoca o prazer estético. Não porque estamos gostando do sofrimento, como disse Ferreira Goulart, nós não somos masoquistas, mas nós vemos a beleza da construção que nos coloca cada vez mais próximos da situação ali tratada. Muito bem. E voltando lá para a questão do firmo vaqueiro, eu vou ler para nós aqui a questão do Enem. Essa prova, a prova rosa, é a questão de número 12, e que diz o seguinte: no dia seguinte, a hora em que saiu o gado, estava eu debruçado à varanda quando vi o Cafuzo que preparava o animal viajeiro. Raimundinho, como vai ele? De longe, apontou a palhoça. Sim, o braço caiu-lhe, olhou-me algum tempo comovido, depois, saltando para o animal, levou o polegar à boca, fazendo estalar a unha nos dentes. Às 4 horas da manhã, atirei um verso e disse: para bulir com ele. Pega, velho. Não respondeu. Tio Firmo, mesmo velho e doente, não era homem para deixar um verso no chão. Fui ver, coitado. Estava morto e deu de esporas para que eu não lhe visse as lágrimas. Do grande escritor Coelho Neto, um grande contista. Está no livro, então, O Sertão, são contos regionalistas do Coelho Neto, não é? Muito bem. E a pergunta dessa questão Enem era: a passagem registra um momento em que a expressividade lírica é reforçada pela... Daí vem as alternativas. Então, quando falamos em lirismo, nós estamos falando de poesia, estamos falando de literatura, estamos falando de construção estética. Então, o lirismo, a construção estética do texto, está na forma como ele fala acerca do velho Firmo, um vaqueiro de mais de 80 anos de idade, que vivia de passado, mas que também sabia cantar muitos versos. E ali, naquele momento em que o narrador da história diz, metaforicamente, imageticamente, ter jogado um verso no chão, mas o velho não o pegou, ele achou estranho. Jogar o verso no chão é como se jogasse um peão, então, para o início do jogo, né? Ali, uma carta, então, para perceber a outra jogada, para esperar a outra jogada. Mas o velho Firmo não respondeu justamente porque estava morto. E a expressividade lírica vem justamente desse aspecto da descrição e da afetividade que o eu lírico mostra ao noticiar a morte do cantador Firmo. Então, quando ele diz que ele jogou o verso e o velho não pegou, então algo estava estranho. Ali, então, ele começa toda a expressividade lírica que vai culminar em o velho estar deitado de bruços, e que o eu lírico, o narrador, melhor dizendo, ele consegue traduzir isso como se o velho ele tivesse ficado de bruços justamente para que o narrador não visse a lágrima que escorria dos seus olhos. Ou seja, o velho não queria morrer, Firmo queria viver, por mais triste que provavelmente a vida fosse. Então, um dos aspectos fundamentais da literatura é justamente esse, é o aspecto da humanização. Mas a literatura ela tem outras funções? Sim, a literatura tem várias e várias funções. Aqui nós mencionamos, por exemplo, hoje, a função estética da literatura, que é a função lúdica, que é a função de nos causar prazer estético, ou seja, lemos um texto justamente porque nós precisamos de fantasia. A vida é dura, a vida é difícil,
Então, a literatura ela vem justamente para aplacar essas dores, para mostrar que outras pessoas também viveram essas dores. Um filme aí que muito provavelmente ganhará muitos prêmios no próximo Oscar, chamado Nada de Novo no Front, do escritor alemão Erich Maria Remarque. E esse texto ele trata da Primeira Guerra Mundial e trata sobre a ótica pacifista da guerra. Ou seja, é um texto sobre a guerra, sobre a Primeira Guerra, que o Remarque participou, mas de uma visão, por intermédio de uma ótica pacifista, ou seja, mostrando o quão desumana é a guerra, sobretudo por levar cada vez indivíduos mais jovens a defender causas que muitas vezes não sabem quais são ou nem se valem a pena. E ali é interessante porque um texto como esse nos coloca diante das agruras da guerra, assim como Dante nos coloca diante do amor, diante da crença, diante da descrença, diante das possibilidades. Assim como o Machado nos coloca diante da hipocrisia humana, diante da falsidade, diante da essência e da aparência. Algo que os filósofos já tratavam desde a época de Aristóteles, o primeiro grande teorizador acerca da literatura, que o primeiro tratou, então, da literatura como uma forma de expressão estética e que dividiu os gêneros literários mais ou menos como funcionam hoje, que é matéria do nosso próximo encontro, tratar acerca dos gêneros literários. Então, além dessa função do lúdico, essa função estética da literatura, a literatura também tem essa outra função que o Ortega y Gasset vai dizer que é o sinfronismo, a capacidade de nos colocar diante de outros homens, independentemente da época em que eles viveram. É a capacidade de nos aproximar, de reduzir a distância espaço-temporal. Como aconteceu, por exemplo, com a publicação do Vidas Secas, do Graciliano Ramos, em várias línguas. Quando chegou à Sibéria, talvez um dos lugares mais gelados do globo, muitos siberianos simplesmente choraram ao ler uma obra que tratava da seca, do calor estarrecedor. No início da obra, Vidas Secas, o narrador, então criado pelo Graciliano Ramos, ele vai mostrar que o sol ele funcionava como adagas de fogo cortando os indivíduos. Como que alguém na Sibéria, então, vai conseguir ter empatia por um indivíduo que mora na seca, mora diante de um sol estarrecedor ali, entre Pernambuco e a Paraíba, por exemplo, a época em que Fabiano e sua família, provavelmente década de 1930, o texto é fictício, mas traz uma situação real, a situação dos retirantes diante da seca. Então, eles estavam passando justamente pela capacidade de se colocar no lugar do outro. Ou seja, o espaço físico em que os siberianos eles vivem diante do gelo é um espaço inóspito, é um espaço difícil, é um espaço de difícil sobrevivência. Então, eles imaginam, conseguem se colocar no lugar do outro, a ponto de ler um texto sobre a seca no Nordeste brasileiro e se sentir ali pertencidos. E esse é um outro aspecto importante da literatura que nos ajuda, segundo o próprio professor Antônio Cândido, a definir a literatura brasileira, o sentimento de pertencimento. Ou seja, nós temos dois aspectos muito importantes acerca da literatura produzida no Brasil. Uma que nós podemos chamar de literatura no Brasil, ou de literatura do período colonial, ou expressões literárias do período colonial, e outra que nós podemos chamar fundamentalmente de literatura brasileira. Muito bem. Mas isso fica para um outro encontro, um outro estudo de literatura. Então, nesse nós estamos tratando um pouco a respeito das funções. Então, outra função muito interessante que nós vimos é a função da intertextualidade. Muitas vezes, sem querer, o poeta ele toca em outro texto. Isso é possível, mesmo que ele não saiba que ele está tratando, então, de outro texto e está tocando em outro texto. Isso pode, isso realmente acontece, é muito natural acontecer.
até porque os assuntos dificilmente não foram tratados por outros anteriormente. É o que a gente vai falar posteriormente acerca do Poe e seus antecessores. O Poe criou uma tradição kafka também, segundo Borges, o grande escritor argentino, ele cria uma tradição antes dele. Machado também o fez dentro da literatura brasileira. Ou seja, são escritores tão importantes que, se eles não existissem, outros outrora, antes deles, talvez não tivessem pertencido a uma tradição. Talvez não existissem, talvez não fossem nem importantes, talvez não fossem lembrados. Mas eles são lembrados e existem para o aspecto literário justamente devido a esses grandes escritores, que muitas vezes foram herdeiros, caudatários ali desses escritores que vieram antes deles. Então, a posterioridade desses escritores traz uma tradição muito interessante dentro do aspecto literário. Basta notarmos os grandes escritores e o que eles provavelmente leram, ou o que provavelmente os influenciou direta ou indiretamente. Essa influência direta ou indireta que nós vemos nos textos, nós chamamos então de intertextualidade. Outro aspecto fundamental que o texto traz, outra função que nós vamos falar hoje, rapidamente, é a função metalinguística, ou seja, o texto que trata do próprio texto. Aí eu lembro um poema do grande Fernando Pessoa, grande poeta português Fernando Pessoa, quando ele diz que o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Mas como que o poeta é um fingidor que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente? Porque o poeta é um ser. Esse ser poeta, que é um ser humano, ele cria uma entidade que escreve por ele, que é o eu lírico. E esse eu lírico, ele chama para sua atenção leitores. Então, o poeta é um ser humano que cria um eu lírico que representa o humano e o leitor é humano. São três dores. E ele vai dizer que quando aqueles que o leem, na dor lida, sentem bem, não as duas que ele, o poeta, teve, mas só as que eles não têm. Ou seja, não as duas do poeta, ou seja, do poeta propriamente dito e do eu lírico criado pelo poeta. Não, é a dor que ele tem ali. E por que ele sente bem? Ele sente bem não pelo prazer masoquista de ver que o poeta sofreu, mas pelo fato de saber que ele não está sozinho no sofrimento, que a literatura aplaca muitas vezes esse sofrimento ao nos mostrar que nós somos humanos como quaisquer outros e que nós temos a possibilidade de nos alegrar, de sofrer, de pensar, de agir, de termos as nossas próprias ideias, nossos próprios conceitos. Daí um aspecto importante da literatura que é o engajamento. É um tema que nós falaremos no nosso próximo encontro Estude Literatura. Então, por hoje, nós ficamos por aqui. Lembrando que a literatura ela é uma das artes, a literatura produz prazer estético, texto literário, que é um texto artisticamente trabalhado, por isso é um texto conotativo e não denotativo, é um texto que tende a permanecer no tempo e no espaço, que é outra função que nós vamos também tratar no nosso próximo encontro, que é a capacidade que o texto tem, o bom texto literário, de se tornar perene, de se eternizar, de ser universal. E daí nós vamos fazendo uma intercomunicação desses elementos, dessas funções que a literatura possui. E nós vamos perceber que elas acabam formando um grande bloco muito importante, muito interessante, que produz justamente prazer estético em nós. E antes de terminarmos, eu gostaria de ler um texto bem interessante, aqui um trechinho do Burrinho Pedrez, do grande Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, um poeta, um prosador mineiro, e que deixou muitos textos extremamente importantes aí. Guimarães Rosa é certamente um dos maiores escritores em língua portuguesa. Hoje nós temos um grande Mia Couto, por exemplo, que se diz herdeiro do Guimarães Rosa. Então é muito interessante esse trecho, que trata a respeito da resiliência,
Um burrinho já velho, sem os dentes, 7 de ouros, como era apelidado, burrinho pedrez, ou seja, marchetado então ali de branco e preto, né? Pedrez, branco e preto. Muito bem. E eles têm que fazer uma comitiva, então, para levar muitos bois. E ninguém quer montar o burrinho pedrez por julgá-lo, então, incapaz, já velho. Até que o indivíduo resolve montar no burrinho pedrez. E depois a história é bem interessante. Então, vou ler um trechinho aqui do burrinho pedrez, que nos faz, então, pensar bastante acerca da função estética da literatura. Burrinho Pedrez, que é o primeiro conto do grande livro Sagarana, do Guimarães Rosa. Também vamos falar sobre isso, porque Saga Irana, não é? Saga Irana. Muito bem, uma das possibilidades aí, só para termos um pouco dessa ideia, dessa noção, seria, então, a junção de duas línguas. A junção, então, da língua alemã, saga, então, seria uma espécie de uma batalha, uma espécie de uma epopeia, e Irana, então, seria da língua tupi, que significaria a modo de, ou a maneira de saga, a maneira de epopeia, a maneira de aventura, a maneira do Guimarães Rosa, então, contar as coisas universalizando o sertão. Então, em um determinado momento, os bois estão ali sendo reunidos para que eles possam atravessar na comitiva, e chama muita atenção a maneira como o Guimarães Rosa ele compõe esse texto. Então, os vaqueiros estão dizendo: "Ê, boi lá! Ê, boi! Tô! As ancas balançam, e as vagas de dorso das vacas e touros, batendo com as caudas, mugindo no meio, na massa embolada, com atritos de couros, estralos de guampas, estrondos e baques, e o berro queixoso do gado junqueira, chifres imensos, com muita tristeza, saudade dos campos, querência dos pastos de lá do sertão." Uma leitura como essa, do Guimarães Rosa, não nos possibilita perceber a grandiosidade do texto pela audição, ou seja, pelo fator estético que está na audição. Agora, se lemos com a cadência requerida pelo texto: "Ê, boi lá! Ê, boi! Tô! As ancas balançam e as vagas de dorso das vacas e touros, batendo com as caudas, mugindo no meio, na massa embolada, com atritos de couros, estralos de guampas, estrompos e baques, e o berro queixoso do gado junqueira, de chifres imensos, com muita tristeza, saudade dos campos, querência dos pastos de lá do sertão. Um boi preto, um boi pintado, cada um tem sua cor, cada coração jeito de mostrar o seu amor. Boi bem bravo, bate baixo, bota baba, boi berrando, dança doido, dá de duro, dá de dentro, dá direito, vai, vem, volta, vem na vara, vai, não volta, vai varando." Dessa maneira, nós conseguimos observar, nós conseguimos ouvir o som dos bois se juntando ali para que eles sejam, então, levados para um outro caminho. Aí sim existe o prazer estético. Mais tarde comentaremos até o fato do Guimarães Rosa ter pensado uma espécie de metrificação. As ancas balançam e as vagas de dorsos. Nós vamos perceber que ele usa 5 sílabas poéticas. E é isso que contribui com a sonoridade do texto, e é isso que contribui, então, com o prazer estético. Ficamos aqui por hoje. No nosso próximo encontro vamos falar mais acerca das funções da literatura e também dos gêneros literários. Não esqueça de dar seu like, de curtir esse vídeo e de comentar. Deixe suas impressões, deixe sugestões de texto que você gostaria que trabalhássemos, que eu poderia comentar sobre ele, sugestões de poesia, daquilo que você gosta. Comente. Comente, o canal é de vocês. Fiquem muito à vontade para comentar, para questionar, para trazer suas contribuições.
E também não esqueçam de compartilhar esse vídeo para que mais e mais pessoas possam sentir esse mesmo prazer estético que a literatura tem a capacidade de nos dar. Eu fico por aqui. Forte abraço, professor Rod. Até mais.